Fala pessoal, eu vou trazer aqui para vocês hoje uma pequena revisão de movimento uniformemente variado para a gente dar continuidade aos nossos estudos. Primeira coisa então, vamos lembrar o que era movimento uniformemente variado. Esse movimento trata-se de um movimento no qual ocorre a mudança de velocidade e a gente vai ter então a aceleração. Toda vez que ocorre uma mudança de velocidade, isso gera uma aceleração, tudo bem? A gente fala que existe uma aceleração com taxa constante. É possível que você encontre também o nome do movimento uniformemente variado como movimento retilíneo uniformemente variado, tudo bem? A gente está trabalhando o mesmo assunto, só porque ele se desloca em forma retilínea, ou seja, ele está reto, a gente pode chamar também de movimento retilíneo uniformemente variado. A gente costuma abreviar isso como MUV, beleza? Seguindo aí, já que a gente sabe que no movimento uniformemente variado a gente tem uma taxa de aceleração, a gente vai precisar calcular essa aceleração. Como é que a gente vai calcular? Lembrando da equação da aceleração média. Lembre que a aceleração média é variação de velocidade pelo tempo. Então, eu trago aqui para vocês a equação da aceleração. Como é que a gente vai calcular isso? Tá vendo esse triângulozinho? Lembra que é o delta. Toda vez que a gente tem um delta, significa variação final menos inicial. Então, para a gente achar a nossa aceleração, a gente vai ter que colocar, então, a variação de velocidade e dividir isso pela taxa de variação de tempo. Lembrando que o Sistema Internacional de Unidades, a aceleração é medida em metros por segundo ao quadrado, a taxa de variação da velocidade em metros por segundo e a variação de tempo em segundos, beleza? Só para a gente recordar. Então, vamos dar sequência aqui. As três equações extremamente importantes do movimento uniformemente variado. Primeira delas, função horária da velocidade, tudo bem? Função horária da velocidade é escrita como velocidade final igual a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo, tudo bem? Lembra dessa equação extremamente importante, a gente chama de função horária da velocidade. Por quê? Porque a velocidade depende da variação aqui do tempo, da taxa do tempo, beleza? Primeira equação, então, função horária da velocidade. Segunda equação é a função horária do espaço, tudo bem? Então, aqui a gente vai ter uma função que agora vai depender do espaço, que a gente chama de S, tudo bem? Ou a famosa equação do sorvetão, tudo bem? Você pode se recordar dela assim também. Lembrando, então, que o S é espaço, esse S é espaço final, esse aqui espaço inicial, mais a velocidade vezes o tempo, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado, dividido por 2, tudo bem? Então, a nossa segunda equação é a função horária do espaço. Vamos para a terceira e última equação que a gente já viu, é a equação de Torricelli. Lembra lá que ela tem uma função muito importante, toda vez que você não tem o tempo, a equação de Torricelli é usada. Então, olhando aqui, a gente vê que ela tem velocidade, velocidade inicial, aceleração vezes a variação de deslocamento. Lembra lá que o delta, esse triângulozinho, é variação, tudo bem? Tem que lembrar que isso aqui significa uma variação. Não se esqueça disso, muito importante para todos os aspectos da física que a gente vai ver por sequência, tudo bem? Seguindo aí, então, a gente vai ter os gráficos do movimento uniformemente variado. Tá? De forma resumida, a gente tem aí três tipos de gráficos. Primeiro gráfico, quando a gente usa a função horária do espaço. Tá vendo que essa função é uma função de segundo grau aqui? Toda vez que é uma função de segundo grau, o gráfico gerado vai ser uma parábola, tudo bem? Se a parábola tiver a boca virada para cima, é porque a aceleração é maior que zero, ou seja, é uma aceleração positiva. Se ela tiver a boca virada para baixo, a aceleração é menor que zero, ou seja, negativa. Lembrando, então, que se eu estou falando da função horária do espaço, o gráfico é de espaço por tempo, tudo bem? Existe aí um ponto onde a velocidade vai ser zero, tá? Aqui, ó, onde está marcado para vocês, é o ponto máximo ou mínimo, onde ele inverte o sentido do movimento, tudo bem? Beleza. Segunda equação aí, equação da velocidade,
Tá vendo que aqui é uma função de primeiro grau, tudo bem? Então, o gráfico é representado por uma reta. Lembra lá de uma coisa muito importante. Acima do eixo T aqui, ó, nessa parte em azul, a velocidade está positiva. Na parte de baixo do gráfico, a velocidade está negativa. Lembra lá que tem uma coisa que a gente chamava de classificação do movimento? Quando a velocidade era maior que zero, ou seja, era positiva, o movimento era progressivo, tudo bem? Lembra lá que o movimento era progressivo. E se por acaso a velocidade estava abaixo do eixo, ou seja, estava negativa, o movimento era retrógrado, tudo bem? Se recordem disso aí. Quem tiver com dúvida, volta um pouquinho lá na matéria, pega a apostila, pega as anotações que eu fiz no caderno, tá? Que eu passei para vocês lá na lousa. Importante não esquecer essa classificação, beleza? Seguindo aí, então, se a gente está falando de uma função de primeiro grau e a gente está visualizando a função horária da velocidade, o gráfico vai ser de velocidade pelo tempo, tudo bem? Então, a gente tem um gráfico de velocidade pelo tempo. Perfeito? Vamos dar sequência aí. O último gráfico é o gráfico de aceleração pelo tempo. Esse gráfico aqui, praticamente, a gente não usa. Por quê? Porque a aceleração no movimento uniformemente variado é uma constante. Então, a gente, toda vez que vai representar uma constante, é uma linha reta, tudo bem? Então, a gente tem apenas quando a aceleração é positiva, ela está acima do eixo. Quando a aceleração é negativa, ela está abaixo do eixo. Tirando isso, é uma linha reta, perfeito? Só para a gente recordar, então, de todos os itens mais importantes do movimento uniformemente variado. Beleza? Esses foram os gráficos. Então, vamos dar sequência aí. Vou trazer para vocês de forma rápida aqui a classificação dos movimentos. Lembra ali que eu falei para você que se a velocidade é maior que zero, ou seja, se a velocidade é positiva, o movimento é progressivo. Então, a primeira classificação que você tem que lembrar é que se a velocidade é positiva, o movimento é progressivo. Então, vamos analisar esse caso aqui, ó. Primeiro, velocidade positiva. Perfeito. Velocidade positiva, classificação do movimento, progressivo. Segundo caso, velocidade positiva. Velocidade positiva, classificação do movimento, progressivo. Tudo bem? Terceira item aí pra gente, se por acaso a velocidade for negativa, se a velocidade for negativa, como é esse caso aqui, o movimento é retrógrado. Beleza? Lembra lá que eu falei no slide anterior, que se a velocidade é negativa, o movimento é retrógrado. Beleza? Mas essa classificação é só para velocidade, tudo bem, gente? Ó, aqui embaixo também, velocidade negativa, movimento é retrógrado. Agora, e se eu tenho que classificar em relação à aceleração? Aí muda um pouquinho. Lembra lá que a aceleração vai depender da velocidade, tudo bem? Se a aceleração tiver o mesmo sinal da velocidade, o movimento vai ser acelerado, tudo bem? Ou seja, aqui, ó, positivo com positivo, movimento acelerado. Aqui embaixo, negativo com negativo, movimento acelerado. Sinais iguais, movimento acelerado. Sinais diferentes, tudo bem? Ó, aceleração com sinal diferente da velocidade, movimento retardado. Sinal diferente entre aceleração e velocidade, movimento retardado. Beleza? Isso é só para a gente aí recordar, então, da classificação. Lembrando que vocês têm tudo isso aí no caderno anotadinho, mas se você está com alguma dúvida, pega as anotações, acompanha ela novamente e volta em cada item que você não se recorda, perfeito? Vamos finalizar aqui, tá? Até a próxima aula.